Boa tarde. Eu quero cumprimentar você nessa tarde com a paz do Senhor e que essa paz do Senhor possa alcançar a sua casa, a sua vida, o seu lar nessa tarde e que o nome do nosso Senhor seja glorificado mais um dia por essa permissão, por essa oportunidade, de estar aí meditando e glorificando a palavra do Senhor nessa tarde, Eu quero ler aqui com você, e meditar um pequeno trecho com você que está em Esther, onde fala assim, Mardoqueu descobre uma conspiração, Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram, procuraram pôr as mãos sobre o ressueiro. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber à rainha Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. Até aqui, irmãos, Nós vemos aqui, irmãos, nessa palavra sobre a história de Esther, Mardoqueu, nós sabemos que Mardoqueu ali, foi levado cativo e junto ele levou a Hadassah, a qual a Esther, que ele se tornou rainha, mas eu quero falar sobre Mardoqueu nessa tarde. Mardoqueu se punha ali, irmãos, na porta do palácio. E a palavra fala ali que ali Amã se levantava contra a vida dele, Queria que ele ali, que ele se ajoelhasse, se rendesse aos pés dele, de Amã. Mas Mardoqueu se pôs ali firme, Ele não se dobrava perante Amã. Mas eu quero falar nessa tarde ali, a palavra fala, irmãos, que Mardoqueu um dia ouve e vê uma conspiração para matar, para acabar com a vida do rei Assuero. E ele, sabendo disso, ele vai lá e conta para Esther, que ali o rei acaba sabendo, então livra a vida de Mardoqueu, E a palavra fala, irmãos, que daí chega um dia o rei, ele perde o seu sono, não dorme, e ali ele se encontra escrito lá nos pergaminhos, nas escrituras lá, anotado que ali ele havia sido livrado, e quem tinha sido usado era Mardoqueu. E aí ele decide abençoar a vida de Mardoqueu, E a palavra fala que chega no outro dia de manhã, Amã logo se põe lá ao palácio, na entrada do palácio, e ali o rei pergunta para ele, olha, como que se faz, com aquele que Deus, que o rei deseja honrar, deseja ali abençoar ele e tudo, Aí Amã, achando que era ele, começa a falar, olha, põe vestimenta do rei, pega o seu cavalo do rei, passeia ele pela cidade. O que eu quero dizer para você nessa palavra, irmãos, que ali foi feito, aquilo ali foi feito para Mardoqueu. Mas eu quero dizer o seguinte, Mardoqueu ali, ele pegou as vestimentas, vestiu as vestimentas, andou naquele cavalo no meio daquela cidade. Mas eu quero dizer que as vestimentas não era dele, era do rei, era uma vestimenta emprestada. Ele era um cavalo emprestado, as armaduras eram emprestadas do rei. Não eram as armaduras dele, mas eram emprestadas. E eu quero dizer para você que aquele tempo ainda não era o tempo de Deus exaltar a vida de Mardoqueu. Havia ainda uma etapa para Mardoqueu passar, Não se contente com aquilo que te deram emprestado, ou com isso que você tem vestido que não é teu, diz o Senhor, porque o Senhor tem algo preparado para a sua vida. Nós sabemos ali que a vida de Mardoqueu, mais para frente, ele é exaltado, E ele toma posse daquele anel, que ali tinha todo o direito sobre aquelas casas, aquilo tudo, que foi feito. Então, ali, naquela hora ali, quem sabe, se eu e você recebesse aquela armadura para mandar naquele cavalo, vestir a vestimenta de um rei, meu Deus, que privilégio, Mas, irmãos, aquela vestimenta nós íamos ter que devolver. O cavalo nós íamos ter que descer dele, irmãos, e voltar a ficar na porta daquele palácio novamente. Então eu venho falar para você hoje, não se contente com aquilo que as pessoas falam, e te olham ali, e não, o Senhor tem mais para a tua vida, Não é emprestado, não é vestimenta do rei, tá? Você tá com essa vestimenta aí, é emprestada, foi o rei que te emprestou.
Foi o cavalo, é o rei que te emprestou, viu? Mas o Senhor tem algo preparado que vai ser só teu. Eu quero falar com você nessa tarde aquilo que vai ser só seu. Não vai ser emprestado, mas vai ser seu. A vestimenta vai ser sua, viu? Ali Mardoqueu foi exaltado naquela hora, mas Mardoqueu teve que tirar aquela vestimenta, aquela armadura e aquele descer daquele cavalo e voltar para a porta do palácio novamente. Então, quando Deus te der, quando Deus te exaltar, você não terá que voltar e ficar da mesma maneira. Você não vai ter que devolver aquilo que Ele te deu, viu? Então o Senhor vem falar com você hoje, né? Olha, não queira se exaltar com aquilo que não é teu, né? Não queira ser ali glorificado com aquilo que não é teu. Foi o Senhor tá emprestado essas armas. Essas armas que você está usando é emprestada. O Rei dos Reis emprestou para você guerrear. Não seja glorificado que não é aquilo que você faz, não foi você que faz, é Deus. E o Senhor está falando com você nessa tarde, né? Não adianta ser glorificado com aquilo que não é teu. É só emprestado. Se não for Deus, você não faz nada. Se não for a presença do Senhor, não é operado nada. Você não prega, você não canta, você não louva se o Senhor não estiver presente. Deus é as armaduras do Senhor. Você só está usando ela emprestada. E eu falo com você nessa tarde, né? Deus, Ele tem algo preparado para a tua vida. E não queira ser glorificado como as armaduras emprestadas, mas queira as armaduras que é sua nessa tarde, aquilo que é preparado para você nessa tarde. Não queira ocupar o lugar que é de outro, que sabe ali, mas do que eu ia usar as vestimentas do rei naquele dia, mas ele não era rei, ele apenas estava na porta do palácio, ele ia ter que voltar lá para aquele lugar. Então, o Senhor está falando com você. Não se glorie com as coisas que não é tua, mas espere para ser honrado com aquilo que é teu, porque o Senhor fará muito mais, como fez na vida de Mardoqueu. Deu ali, né, um anel que ali tinha toda a autoridade sobre aquele reino, sobre aquele povo. Deu ali, né, casas ali a ele, a qual ele, né, pôde tomar posse. Então o Senhor vai falar com você nessa tarde, que essa palavra possa alcançar, como alcançou a minha vida no dia de hoje, né? Assim como Ele tem falado. Quem sabe hoje eu estou falando com vidas que está que nem Mardoqueu, só na porta do palácio, né? Está na porta, só na porta da igreja, mas espera, o teu momento vai chegar, viu? A tua hora vai chegar, diz o Senhor, né? Às vezes fica ali, Mardoqueu viveu quantos tempos na porta daquele palácio? Mas uma hora chegou o momento de exaltar ele, né? Então, toma posse nessa tarde dessa palavra, espere, confie no Senhor. Você será exaltado da maneira que o Senhor te quer, mas não vai ter que vestir vestimenta emprestada de ninguém, né? Não vai ter que andar de cavalo emprestado de ninguém, vai ser o seu, diz o Senhor. As armaduras vai ser a sua, diz o Senhor, porque o teu tempo chegará. O tempo de exaltação para a sua vida chegará, diz o Senhor. Eu louvo por esse momento, por essa palavra nessa tarde, que você possa ficar com a paz do Senhor, né? No dia de hoje, que Ele alcance a tua casa, o teu lar, em nome do Senhor Jesus, né? E mais uma vez o Senhor seja glorificado.